Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro semifinalista da Copa do Brasil. Rei de Copas tá on na competição em 2025. O Cruzeiro, claro, ainda comemorando a classificação importante para a semifinal. Copa do Brasil somente no final do ano, no mês de dezembro. O foco agora é total no Campeonato Brasileiro. Problemas para Léo Jardim, reforços podem ser relacionados. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Depois da classificação, Cruzeiro quebrando mais um tabu, não venceu o Atlético Mineiro no Mineirão desde 2021. E o Leonardo Jardim, o exterminador de tabus, quebrando mais um. Cruzeiro na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Mineiro novamente, o que aconteceu em 2019. Cruzeiro chegando à semifinal para enfrentar o Corinthians. E em termos de Copa do Brasil, só pensa nisso no mês de dezembro. São as últimas 4 datas do futebol brasileiro reservadas para 2 jogos das semifinais, 2 jogos da finalíssima. O Cruzeiro querendo aí voltar a uma final de Copa do Brasil, o que não acontece desde 2018, quando a gente conquistou o Hexa da competição. Mas até lá, muito tempo, muito trabalho e muito compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O foco agora é total no Brasileirão, incluindo a partida de segunda-feira diante da equipe do Bahia, o jogo às 8 horas da noite na Fonte Nova, em Salvador, fechando a rodada, e é um confronto diretaço, hein? Esse jogo para o Cruzeiro, que é o segundo com 44 pontos, o Bahia é o quarto com 36 pontos, então é duelo, confronto direto ali no G4, e um jogo muito importante numa rodada em que tem o Flamengo jogando fora de casa diante da equipe do Juventude, em que tem o Palmeiras enfrentando o Internacional em casa, o Botafogo vai jogar diante do São Paulo fora de casa, tem o Mirassol jogando fora de casa diante do Grêmio. São os jogos ali dos 6 primeiros colocados na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação já teve trabalho. O Cruzeiro treinou hoje na Toca da Raposa 2, os reservas no campo e os titulares fazendo aquele trabalho de recuperação. Claro que é um foco aí importante depois de um jogo bem desgastante, a turma se recuperar, mas ainda tem sábado, tem domingo, quando o Cruzeiro vai fechar a preparação e segue viagem para Salvador. Sobre Caio Jorge, jogador que teve a lesão muscular ainda com a seleção brasileira, ficou em tratamento, ainda vai fazer trabalhos específicos para ficar 100%, mas a expectativa é de que ele tenha condição de jogar na segunda-feira diante da equipe do Bahia. É o que o Cruzeiro vai trabalhar aí sábado e domingo, para que o Caio Jorge possa atuar normalmente em Salvador, e aí depois o Cruzeiro terá a semana toda até o outro domingo, quando recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Então, ninguém pensa no Cruzeiro, no Caio Jorge fora do compromisso na segunda-feira diante da equipe do Bahia, até porque é um jogo importante da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Leonardo Jardim, ele terá 2 problemas. O Lucas Silva, ele recebeu o 3º cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo, e o Eduardo, que poderia ser um substituto do Lucas Silva, ele foi julgado no pleno do STJD e teve a pena reduzida para 3 jogos. Ele tinha pegado 4 jogos de suspensão. Reduziu para 3, ele cumpriu 1, então ele tem que cumprir mais 2. Ele fica fora diante da equipe do Bahia e também do Red Bull Bragantino, volta para o jogo contra o Vasco, aí é depois do Red Bull Bragantino no Rio de Janeiro. O Cruzeiro então terá que pensar aí o Leonardo Jardim numa alternativa, né? Se ele coloca o Matheus Henrique, o Mateuzinho, vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, ainda com 2 treinamentos para definir a equipe. O restante aí do time
é a base que vem atuando. Agora, para este compromisso na segunda-feira, o Jardim pode ter 3 caras novas, e todos treinando e à disposição, incluindo o jovem lateral direito careca, o Cauã Moraes. Ele já está treinando com o grupo e pode ser relacionado para segunda-feira, porque o Fagner vem na reta final de recuperação, ainda não retornou aos treinos com bola, então seria uma ótima opção ter o jovem Cauã Moraes se precisar de ter alguém na lateral direita. O Rian Guilherme, volante, também está à disposição. E o Kenny Moraes, o Kenny Arroio, melhor dizendo, Cauã Moraes, Kenny Moraes não, né? Kenny Arroio, ele também treinando e à disposição para ser relacionado. Aí é com o Leonardo Jardim, vamos aguardar, mas se ele quiser, pode ter todas essas caras novas na segunda-feira diante da equipe do Bahia lá em Salvador. É compromisso importante, estaremos com a equipe completa diretamente da Fonte Nova. A cada jogo que passa, eu fico mais convencido, e aí quero saber a sua opinião, ô Ale, que o maior reforço do Cruzeiro foi o Leonardo Jardim. Opa, você não tem a dúvida disso, você não tem a dúvida, porque praticamente com esse mesmo elenco, o Cruzeiro não jogava nem um quinto do futebol que joga hoje, né? Hoje o Cruzeiro, ele joga talvez o futebol mais eficiente do Brasil, né? Não é o que joga mais bonito, não é o de maior orçamento, e para mim não é o favorito ao Campeonato Brasileiro, mas é o mais eficiente e mais bem treinado. O Léo Jardim, eu não tenho dúvida de falar, venho dizendo isso há algum tempo, é o melhor treinador do futebol brasileiro nesse momento. Ele já veio com um status muito diferente da grande maioria dos estrangeiros que vem para cá, né? Já veio assim, veio grande. Veio gigante. Todo mundo tentou, todo mundo não é muita gente, mas uma galera aí tentou contratar o Léo Jardim, não conseguiu. E nessa onda de estrangeiros que invadem o futebol brasileiro, ele é um cara diferente. Ele é um cara que vale a pena apostar. Tem outros que vieram sem status e construíram a sua história, é verdade? O Abel é um caso desse. O Abel não era um treinador conceituado, estava no futebol da Grécia. Pouca gente conhecia, não era nem a primeira, nem a segunda, era a quinta opção do Palmeiras e se consolidou como o maior treinador da história do clube. Mas o Léo Jardim é diferente, é um cara que já veio com esse tamanho e está provando, né, no dia a dia, a cada partida, que realmente é um grande treinador. Eu tinha ali as minhas diferenças com ele, a torcida não gosta que eu fale, mas eu tinha minhas diferenças com ele, principalmente com relação àquela substituição que ele fazia muito tarde, já na parte final do jogo, algumas vezes até nos acréscimos, né? Eu lembro do Mateuzinho, por exemplo, entrar aos 93. Então, essa era a minha observação com relação ao trabalho dele, praticamente a única observação. E ele tem feito as trocas antes, inclusive já há algum tempo isso. Até para mostrar que ele confia no elenco e até para não estourar os jogadores, né? Que evidentemente se dedicam muito ao plano tático dele e tal, mas é um treinador excepcional, e concordo com você, sim, é o maior reforço dos últimos anos do Cruzeiro. E aí o legal é isso, porque se abrir mão das suas convicções, quando você abre mão das suas convicções no caso de treinador, você consegue se adaptar aos jogadores e os jogadores se adaptarem a você. Agora, quando tem treinador que é a síndrome de Gabriela... Nossa! Né, para quem não sabe, síndrome de Gabriela é uma brincadeira com relação à música. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Inclusive, passou recente no Cruzeiro. Né? E agora tá do outro lado, hein? Não vamos esquecer. Mas, enfim, você tem tudo isso que você falou, sim. Por exemplo, contra o Mirassol, ele não colocou... O time não tava... Foi contra o Mirassol que demorou a mexer. O time não tava bem no segundo tempo. Mirassol. Contra o Mirassol e contra o próprio Santos, se eu não estiver equivocado, também, né, Ale? Também. Em várias partes. Contra o Flamengo mesmo, que o pessoal que veio do banco conseguiu virar o jogo, mudar o jogo, ganhar o jogo e tal. Contra o Mirassol... Você é bem lembrado, né, Ale? Porque foi Bolassi que... Eduardo. Que cruza o Eduardo, que sofre o pênalti. E o Gabigol que marca o gol depois do rebote. Muito bem lembrado. Contra o Mirassol, o time não fazia um bom segundo tempo e ele colocou o Lautaro, por exemplo, fez 2 alterações só, colocou o Lautaro e não colocou o Gabigol, com o time empatando o jogo. Aí no jogo seguinte ele coloca o Gabigol contra o Internacional com o time ganhando o jogo. Então, assim, eu acho que... Até o fato, viu, Romano, sem querer voltar muito no tempo, até o fato de quando ele chega aqui,
que é praticamente na semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, né? Ele faz um jogo com os reservas no meio da semana e depois no fim de semana... Contra o Democrata de Valadares, em Sete Lagoas. Isso. Ele, inclusive, assiste a derrota do Cruzeiro contra o Atlético. Ele assiste do estádio, né? E depois... Aí, ele não vai logo de cara em cima das convicções dele. Ele ouve o pessoal, o staff, a direção, todo mundo lá. Ó, esses caras aqui que nós trouxemos aqui que são os fera. E ele... Até o início do Campeonato Brasileiro, ele tava com os caras. Tava com o Dudu, era Gabigol, o William não tava bem, tava jogando. Ele tava com essa turma toda. Não tinha Lucas Silva, né? E aí ele falou assim, não, só que agora, daqui pra frente, que foi depois do jogo contra o Muxuque Runa, que foi o jogo contra o São Paulo, ele falou, não, agora vai ser do meu jeito. Já provei pra vocês que desse jeito não dá. Então agora vai ser do meu jeito. E aí o time mudou e hoje é esse espetáculo que a gente tá vendo. É verdade. E o legal é quando você não morre abraçado com as suas convicções. Eu tenho uma frase comigo que diz o seguinte, se você... Esqueceu a frase. Não. Se você não tem convicção da sua convicção, você tá perdido. Se você não tem convicção da sua convicção, você tá perdido. Agora, você não pode ser burro, né? Claro. Porque, a minha frase é o seguinte, só os mortos e os tolos não mudam de opinião. 2 frases já tem. Já tem 2 frases a mais que eu, inclusive. Então, assim, eu admiro quem não tem medo de mudar, claro, vendo o negócio lá na frente. Agora eu não abro mão do meu goleiro, tem que sair com os pés. Eu não abro mão do meu meia bater tiro de meta. Isso aconteceu no Cruzeiro recente. Hein?